Alguma vez você já se chamou de ansioso ou ansiosa? Então, esse conteúdo é para você. Porque eu escuto diariamente pessoas se rotulando como ansiosos ou ansiosas e até se justificando muito disso, quanto na verdade isso é um comportamento nosso. Eu espero que no final desse vídeo você nunca mais se chame de ansioso de novo. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Eu até trouxe um livro para a gente conversar sobre ele, que é o meu livro, PS para Corações Emocionados, que é um livro que eu escrevi sobre emoções, como lidar com as emoções, qual o papel das emoções e por que que nós mudamos quando deixamos essas emoções no controle da nossa vida. Então, a ansiedade é o primeiro capítulo desse meu livro e eu falo muito sobre ela e talvez quando você ler, você vai enxergá-la de uma maneira diferente, tá? Ansiedade, ela é excesso de futuro. É você preso num tempo que de fato não existe, né? É você presa lá no futuro, que nem sequer chegou ainda. Então, é sempre você fazendo planos, é como se você estivesse depositando todas as suas fichas no momento futuro e não aproveitando aqui e agora. Então, quando a gente vive sentindo ansiedade em excesso, a gente está preso nesse tempo. E a gente, de certa forma, fica mais acelerado, às vezes até dói, né, o coração, batimento cardíaco, e às vezes a gente não sabe sair desse estado. E eu volto a falar para você que ansiedade, ela é uma emoção. E como toda emoção, ela é passageira. Então, é uma emoção que chega e passa. Só que nós não estamos deixando ela passar. Nós estamos prendendo a emoção e vivendo muito no futuro. A sociedade, né, vende isso pra gente, que nós precisamos estar sempre ali, né, no próximo passo, no próximo capítulo, planejando as coisas. Mas se você viver só planejando, você não vai viver nada, né? O nosso cérebro, ele trabalha à base de repetição. Se você está o tempo inteiro colocando a sua felicidade no futuro, quando aquela conquista chegar, você vai novamente, outra vez, colocar a sua felicidade no futuro, porque você acostumou o seu cérebro a ser assim. Então você não sabe mais aproveitar o aqui e agora, então você precisa cortar esse estímulo. Porque a ansiedade, de certa forma, ela não é algo ruim, ela não é a vilã. Se você parar para pensar, a ansiedade, ela serve para você ver possíveis cenários que pode acontecer. Ok, até aí tudo bem, tá, pode acontecer isso. Mas quando você mora com a ansiedade ali, né, agarrada nela, você não vive, você vive nessas projeções de futuro. E aí que o caos começa, porque o que era uma simples projeção começa a virar os pensamentos em excesso, pensamentos negativos e hipóteses do que pode acontecer. E de verdade, dificilmente acontece. Então, precisamos voltar para o eixo da nossa vida, que é o momento presente, que é o aqui e agora. Porque o amanhã, né, a conquista que você quer, só vai acontecer se você focar no aqui e agora. Então, o que você pode fazer de imediato é parar de se rotular como ansioso. Você entender que a ansiedade é algo passageiro. Ansiedade não é você. Ansiedade não é a sua identidade, é uma emoção passageira. Quando você entende isso, você fica maior que ela, porque nós somos maiores do que qualquer uma de nossas emoções, qualquer uma delas, porque elas são passageiras, né? A nossa identidade é algo duradouro. Então nós sentimos as emoções, mas quando a gente não deixa a ansiedade passar, a gente fica muito presa ali, aí que começa os transtornos, né? Aí que começa o caos de fato, a gente não vive de fato. Então nós precisamos parar de depositar a nossa felicidade no amanhã, na próxima conquista, no próximo emprego, na próxima viagem, no próximo cenário. Parar de falar frases do tipo: só vou ficar feliz quando isso acontecer. Eu só vou ter paz quando eu sair dessa situação. Parar de falar essas frases, porque isso tudo reforça a ansiedade na nossa cabeça. Porque se você está fazendo a sua parte, não tem por que se preocupar. Tem até um livro que eu gosto muito, de um monge, que ele fala que se preocupar em excesso não acrescenta sequer um dia a mais na sua vida. Não acrescenta sequer um minuto a mais na sua vida. Então, assim, se preocupar não adianta de nada. Então, em vez de se preocupar, você precisa focar no aqui e agora e pensar no que você precisa fazer para alcançar aquilo que você quer. Então, a gente está vivendo um momento, né, onde a ansiedade ela é a protagonista, porque o momento atual ele é movido pela pressa, né? Ele é movido assim pela próxima conquista, pelo próximo troféu, pela próxima vitória. Então, a gente está muito acostumado a ser assim. Então, a gente precisa cortar isso.
e cortar o mal pela raiz, né? Que é, sim, pensar no futuro, sim, precisamos pensar no futuro, mas a maior parte do tempo nós precisamos estar no aqui e agora, que é o único momento onde você está vivo de fato, é o aqui e agora, porque o amanhã nem chegou ainda e o passado já foi. Então, nesse livro, né, ele até fala, né, o melhor momento para você estar e focar e que pode mudar qualquer coisa na sua vida é o aqui e agora. Então, algo que pode deixar a sua ansiedade passar mais rápido, de fato, é ter esse entendimento, que nós só temos o aqui e agora e nós precisamos viver da melhor forma possível, tá? Muitos conteúdos sobre gestão emocional falam de maneiras para a gente controlar as emoções. Eu não acredito que é possível a gente ter domínio completo das nossas emoções, porque nós somos seres humanos. Nós vamos continuar sentindo as emoções. Então, tome muito cuidado com esses vídeos que falam elimine a sua ansiedade por completo ou nunca mais sinta ansiedade. Porque não existe isso. Nós vamos continuar sentindo ansiedade, mas nós podemos não deixá-la no controle. Porque a ansiedade no controle que é ruim. A gente fica negativo, a gente fica acelerado, a gente começa a pensar demais ali, né? A gente acaba não conseguindo lidar com a situação. Então, você tem que entender que as emoções, elas sempre vão existir na sua vida. Mas cabe a você decidir a hora que elas vão passar. Porque, assim, nós somos reativos, né? A gente reage à vida. Então, a gente não consegue controlar os acontecimentos que, de fato, podem acontecer na nossa vida. Mas a gente consegue controlar o tempo que a gente quer focar naquela emoção. Então, se você parar para pensar, né, nós somos muito emocionados. Eu até falo no livro, né, uma geração emocionada. Nós temos que parar de ser emocionados demais e sermos um pouco mais neutros em relação às nossas emoções. Você vai parar de sentir ansiedade em excesso, ou nem em excesso, né, parar de sofrer com ansiedade, quando você entender que você é maior que elas e você entender que você está no controle delas. Então, ter esse entendimento muda tudo. Nesse livro do PS para Corações Emocionados, cada capítulo eu apresento uma emoção. Ansiedade, tristeza, raiva. E é importante que você entenda que todas as emoções são válidas. Você ficar negando aquela emoção não resolve muita coisa, sabe? Você ficar guardando. Por exemplo, você tá com muita raiva e você fica falando pra pessoa, não, eu tô bem. Ah, eu já melhorei. Eu tô bem, sendo que você não tá. Uma hora aquilo explode. Então, você precisa ser mais honesto. Você precisa validar aquela emoção. Tá, eu tô com raiva sim, porque aconteceu isso e eu vou resolver dessa forma. Então, você precisa ser o protagonista, né, da sua identidade. E não as emoções. Porque se você deixar as emoções no controle, você vai virar um fantoche. Você não vai viver a sua vida, né? Você vai ver a vida passar de forma assim muito exagerada. E dependendo qual é a protagonista, se for a ansiedade, você não vai ver a vida passar. E muitas pessoas falam isso comigo, né? Laís, eu não tô vendo a vida passar. Talvez porque você esteja colocando a ansiedade no papel principal da sua vida. E uma forma de voltar para o caminho, de voltar a ser o protagonista, é tirar do controle e focar no aqui e agora. A ansiedade, ela não consegue ficar por muito tempo na sua cabeça se você estiver no aqui e agora. E tem, assim, muitas maneiras, né, da gente conseguir treinar isso, né, através de respiração, de técnicas, leituras, etc, né? Tem muitas formas para isso acontecer. Então, primeiro você precisa identificar o que você está sentindo, validar e depois deixar passar. Cedo ou tarde, aquela emoção vai passar, porque nenhuma emoção dura para sempre. Todas as emoções, elas são de fato passageiras. Só que, como eu falei, nós que estamos prendendo aquela emoção naquele estado na nossa cabeça e não deixando ela passar. Bom, eu espero que esse conteúdo possa ter te clareado em relação à ansiedade e que você entenda que você não é ansioso, né? Você sente ansiedade. Ser e estar são coisas diferentes. Então, que você nunca mais se chame de ansioso de novo. E se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, vou deixar o link do meu livro aqui embaixo para que você possa receber na sua casa. E até mais.